faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens. Olá, esse é o podcast Faz Diferença, uma série produzida pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens, que faz parte do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Ela leva até você propostas que geram impacto positivo na promoção da vida da juventude em situação de vulnerabilidade e risco social. A ideia aqui é conversar com agentes públicos, pesquisadores, militantes e quem mais se engaja na luta pelos direitos dessa população. Vem com a gente! O diálogo é o lugar de encontro com o outro, mas esse encontro nem sempre acontece de forma pacífica, já que cada um carrega histórias e experiências singulares que são, muitas vezes, marcadas por vulnerabilidades e violências. Quem trabalha com adolescentes e jovens sabe bem disso e enfrenta desafios constantes para estabelecer pontes para que essa troca aconteça. Neste episódio do podcast Faz Diferença, tratamos justamente das potências do diálogo com adolescentes e jovens. Convidamos para essa prosa o professor aposentado da Faculdade de Educação da UFMG e um dos fundadores do Observatório das Juventudes, Juarez Dairel, atuante nos movimentos sociais pela educação desde os anos 70, e Fernanda Brito, procuradora do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e que atua em projetos que visam o combate à exploração do trabalho infantil e a promoção da aprendizagem profissional. O Observatório das Juventudes é uma referência quando o assunto é o diálogo com adolescentes e jovens em diferentes contextos. Juarez, como você avalia que é possível ofertar uma escuta que seja realmente aberta e sensível a esse público? Para se pensar como ofertar uma escuta que seja sensível aos adolescentes, é fundamental construir ou refletir sobre a postura do educador, não é? A postura metodológica do educador, quer dizer, como que eu me coloco diante desses jovens, né? Um primeiro aspecto é concretamente, desenvolver uma reflexividade no próprio educador. Ele está sempre voltado a refletir e avaliar a sua própria postura, suas concepções em relação a esses sujeitos com os quais a gente atua, ou seja, essa concepção que temos a respeito deles, como já falamos anteriormente, né? Um aspecto fundamental nessa postura é a busca de conhecimento em torno desses jovens com os quais eu estou atuando, eu vou atuar, né? É condição para que eu possa entender as suas próprias demandas e necessidades, não é? Ou seja, quem são, de onde vêm, quem é sua família, que contexto social eles foram socializados, não é? Quais são os seus valores, ou seja, desenvolver uma série de atividades que possa estar desenvolvendo e socializando esse conhecimento do indivíduo e do próprio grupo, não é? Nessa discussão, como é possível desenvolver um processo educativo com jovens que experimentam vulnerabilidades e riscos sociais? Há um risco de um imaginário presente na sociedade em relação aos jovens pobres, né? Quase sempre vistos como carentes de saberes, de valores, vistos como problema ou risco social. Como se nós, educadores, tivéssemos a verdade e a nossa visão e a nossa missão fosse trazer esses jovens para a nossa verdade. Com essa postura, é impossível um diálogo, né? Diálogo implica, então, você estar reconhecendo esse outro como sujeitos de um saber, de um conhecimento, e é na interação com esse saber e esse conhecimento que a gente vai desenvolver o processo educativo. Uma das frentes de atuação junto aos adolescentes do sistema socioeducativo é a profissionalização. Além de fiscalizar o cumprimento da cota de aprendizagem prevista na CLT para adolescentes a partir dos 14 anos, o Ministério Público do Trabalho desenvolve ações para sensibilizar os empregadores para a causa. Uma delas resultou na construção do Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais, o Descubra. Como vocês avaliam que os adolescentes podem participar ativamente nesse contexto? Este programa tem garantido o respeito à opinião dos adolescentes e dos jovens, que são seu público-alvo. Desde a escolha do nome do programa,
como da escolha dos cursos de aprendizagens que vão ser implementados. Então, além de viabilizar o incremento de vagas para a concretização da aprendizagem, há também o respeito à opinião do adolescente, que é um direito garantido na Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil. Reconhecer são jovens, não é? Jovens não são nem crianças, ou seja, superar uma tendência de infantilização desses jovens, não é? Mas são indivíduos que estão vivendo uma fase muito própria, muito específica da vida, não é? Marcada pela construção das identidades e também pela elaboração de projetos de vida, não é? Quer dizer, então, aí a gente tem que estar se perguntando como que a gente pode contribuir para esses dois grandes desafios, né, que eles estão se vivenciando. Para isso, é fundamental uma postura de escuta, não é? Lembrando que escutar é diferente de ouvir como algo mecânico, não é? Mas escutar é que eu me coloque tendo como centro o outro, esse jovem com o qual eu estou atuando, ou seja, eu estou disponível de entender nos seus termos o que ele está querendo nos dizer e devolvê-lo nesse sentido, devolver as questões nesse sentido de fazer com que haja uma ampliação da sua dimensão humana. Conta pra gente como o diálogo também pode alcançar o outro lado dessa relação, dos empregadores, de forma que eles ofereçam, de fato, oportunidades que sejam educativas para os adolescentes. A aprendizagem é uma oportunidade para a empresa qualificar, capacitar a mão de obra que ela pode aproveitar depois do contrato de aprendizagem. De fato, quando o contrato terminar, o até então aprendiz pode ser contratado como um empregado normal. E quando isso acontece, em regra, ele se torna uma pessoa que veste a camisa da empresa, que tem um vínculo com a empresa e que vai tentar de todas as formas exercer a sua função da melhor forma. A gente sabe que nem todas as experiências de aprendizagem são exitosas, mas a grande maioria é. No início do projeto Descubra mesmo, a primeira experiência que nós acompanhamos de contratação foi através de redes de supermercado aqui de Belo Horizonte. Algumas situações pontuais não deram certo, mas a grande maioria deu certo e significou, inclusive, um resgate de vida para esse adolescente e para o jovem. E nós ouvimos relatos dos funcionários dos recursos humanos desses estabelecimentos de como eram as expectativas deles e de como eles vestiam a camisa e se esforçavam para que o contrato desse certo. Vai depender muito de qual é a proposta, o que se pretende essa própria instituição, não é? Se ela se mostra fechada e já com projetos muito fechados em torno dos seus objetivos, muito rígidos, não é? Quer dizer, você vai apontar uma formação para uma direção, não é? Outra coisa é quando a própria instituição se mostra flexível, aberta a se repensar e se rever a partir da própria realidade, não é? Quer dizer, se a gente pensa em qualquer ação educativa, e aqui reforço, o que eu chamo de ação educativa é uma perspectiva ampla, não é nada escolarizado, é uma perspectiva de construção de uma formação humana desses jovens, não é? E aí, então, a instituição se mostra flexível a se construir e desenvolvendo suas ações a partir da realidade concreta dos grupos com os quais atuam, né? Então, nesse sentido, é possível fazer uma diferença entre se a instituição pretende instruir os jovens, ou seja, desenvolver uma perspectiva bem de uma educação bancária que transmite já verdades prontas, ou você pretende desenvolver um processo de formação, no sentido de ir construindo e estimulando o pleno desenvolvimento humano dos jovens com os quais atua a partir da sua própria realidade, não é? Quer dizer, são processos educativos com os jovens e não tanto para os jovens, né? Não deixe de conferir a série completa do podcast Faz Diferença.
No 5º episódio, falamos sobre como somar as famílias e as redes, no sentido da corresponsabilidade de todas para a preservação da vida de adolescentes e jovens. Participam dessa conversa Felipe Zilli, que é pesquisador e professor da Fundação João Pinheiro, e Michele Gangana, diretora de Proteção da Juventude de Minas Gerais e coordenadora da Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. E se você também faz diferença no encontro com esse público e quer compartilhar a sua experiência, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail oquefazdiferença@gmail.com. Esse podcast é realizado pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Conta com a coordenação de Rafaela Lima e Musso Greco, apresentação e roteiro de Isabelle Chagas, música do MC Tio do Barreiro e edição de Fernanda Godinho. Acordei na madrugada, noite gelada. Abri a janela, registrei minha quebrada. Tudo na calada, tinha quase nada. Só mais um maluco que na rua caminhava. Eu com muito frio, neguinho, querendo dormir. Mas os pensamentos faz meu corpo resistir. Pensava nas pessoas que nem falam mais comigo. Pensava nos parceiros que eu achava que era amigo. Pensava nos estudos, caralho, larguei de canto. Pensava na coroa, acorda cedo, vai pro trampo. Pensava em várias coisas, problemas do mundo. Em ser trabalhador, um MC ou vagabundo. Pensei em vários problemas meus e diferente dos seus. Meus vizinhos não são nobres. Se essa é a vida que você escolheu, vocês acham que vocês é Deus, que o universo te cobre. Quanto de viver no gueto, universo que eu respeito. Se não fosse os desacertos, seria mais que perfeito. Pau no do preconceito, isso é coisa que eu não aceito. Nas favelas de conceito, união do branco e preto. Quanto de viver no... Faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens.